Texto de Hebreus 10, abre a tua Bíblia. Hebreus 10, verso 19. Enquanto os irmãos vão abrindo Maranata e saudações em Cristo a todos que nos acompanham pelo horadaverdade.com, estamos ao vivo dia 3 de agosto de 2014, diretamente da sede da Igreja Santa Tua Fé em São Paulo. Esse culto é ao vivo. Deus abençoe a todos, membros desse ministério, aos demais convidados de Jesus que estão pela internet, aqueles que também nos visitam aqui em São Paulo nessa noite, sejam bem-vindos também a mim nesse ministério, bem-vindos aqui nessa igreja. Sei lá, com Hebreus 10, 19, vamos ler esse texto em nome de Jesus. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, na plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras, às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Posso assentar, cenáculo? Amém. Querido, eu vou te pregar a palavra de Deus, tá? E o que eu vou pregar aqui agora, você pode conferir cada ponto do que eu vou falar no que está escrito aí. É o dever dessa igreja, qualquer assunto que ela for tratar ou for defender, que ela faça à luz de Cristo. Se tem uma coisa que eu não aceito como cristão e como pastor, é opinião. Pois eu já tenho o que seguir. Eu já tenho algo definido que eu tenho que crer. E eu não falo por uma questão de convicção pessoal, eu falo por uma questão de chamado vocacional para todos que têm a intenção de servir a Cristo. Devem se inspirar, se fundamentar naquilo que se prega no Evangelho, que está na palavra sagrada. E eu quero, em nome de Jesus, dizer a vocês que o texto de Hebreus, que é o texto que eu vou pregar hoje aqui, e vocês vão entender aonde eu quero chegar, ele é uma sentença rigorosa contra certos tipos de cultura, certos tipos de religiosidade que são utilizados pelo homem para se chegar até a Deus. Uma liberdade que muitos pensam que tem, mas a Bíblia não dá. Cultura, religião não é Cristo. Cristianismo é uma coisa bem diferente daquilo que os homens estão implementando lá fora agora. A vista, com que eu digo aqui, é cristã. E a carta de Hebreus é uma sentença rigorosa, severa, contra esse tipo de gente que acha que certos valores culturais e religiosos têm uma significação com Deus. E nós vamos tentar quebrar isso hoje aqui. Porque eu costumo dizer aqui para o cenáculo, de boa intenção o inferno está cheio. Mas o que falta nas pessoas? Consistência, algo concreto, que retrate, que esboce, que traga em evidência Cristo, na sua forma. É isso que está faltando hoje, diante disso tudo que você está vendo ser pregado aqui, por aí. Algo legítimo, mais original, mais bíblico, mais correspondente aos anseios de Jesus para a sociedade que está se corrompendo lá fora. E pode ter certeza de uma coisa, igreja nenhuma blinda pessoas de serem julgadas. Igreja nenhuma blinda as pessoas de serem reveladas. Os templos existem para meditação. Que nós utilizemos então esse daqui para deixar Jesus falar mais alto do que você mesmo. E eu começo pela questão, por que Hebreus, na carta que você leu? Porque se trata de uma etnia, de um grupo social, de uma pátria
específica, não de uma raça especial. Na teologia cristã, Hebreus é utilizado como expressão para se referir a um povo específico, ou uma alternativa para você poder chamar os judeus, se referir a Israel, mas não uma raça especial. Porque no evangelho que Jesus pregou, raça especial não existe. Como não há classes sociais indicadas, eleitas, privilegiadas, porque o amor de Deus é incondicional, independentemente do fraco, do forte, do rico, do pobre, do inteligente e do ignorante, Deus amou a todos. Se alguém pensa que a igreja que Jesus fundamentou na terra, ela é baseada em classes e raças específicas, delira! E não sabe nada de Bíblia. Pode saber de outras coisas, mas da Bíblia não. Porque o amor de Deus em Cristo Jesus, ele é incondicional. O tema que Paulo trata para alimentar a igreja da época, ele traz a superioridade de Cristo sobre todas as questões. Que aliás, se Jesus tivesse superioridade na igreja que tem o nome dele hoje, em qualquer longitude geográfica que estamos aqui agora, nós íamos ter muitos problemas realmente com o Estado e com as constituições que estão sendo definidas para a sociedade atual. E eu me refiro, obviamente, uma igreja não do Estado, mas uma igreja de Cristo. Porque se Jesus é a autoridade máxima das nossas vidas, grandes vão ser os choques que nós vamos ter com essa sociedade implementando mudanças e as mais diversas. Paulo trata sobre a superioridade de Cristo, sobre o ritual e as figuras do Antigo Testamento, onde ele trata o Antigo Testamento como fé antiga. Quando Jesus aparece, o Antigo Testamento se torna uma fé desapropriável. O texto de Hebreus também traz um plano divino traçado para que todos os homens tenham orientação e capacidade mental, espiritual, psicológica, a nível de orientação, tá? Para se fazer presente ou então próximo de Deus. Jesus é um plano para te aproximar com Deus. Pois as suas orientações, os seus ensinos nos enriquecem para não termos paradigmas, barreiras, para irmos até a Ele. A superioridade de Cristo, como todo mundo percebe nessa carta, vai de frente contra as culturas judaicas, as culturas israelitas, que para muitos são ordenanças bíblicas, mas não são. Se tratam de preceitos humanos, de coisa histórica, porque o que se trata de fé, nós vamos pregar para você hoje aqui. Jesus Cristo é superior a tudo, segundo o Evangelho. Ele está acima de qualquer coisa, inclusive de mim aqui em cima desse púlpito. A cabeça, a autoridade máxima de cada cristão na terra. Nós devemos isso a Ele. Paulo, quando escreveu a carta de Hebreus, ele apontou um perigo dentro das igrejas, inclusive de Colossenses. O regresso para o judaísmo. E certas observâncias com cerimônias e rituais que eram praticadas no Antigo Testamento para serem implementadas como coisa cristã. O que nós estamos vivendo hoje no movimento evangélico. Mais se fala da fé antiga do que na nova aliança. Mais se fala de personagens e figuras e patriarcas do Antigo Testamento do que a mensagem da cruz. Nós estamos vendo a igreja evangélica querer se tornar uma judia porque tem ojeriza por coisa cristã. E a gente sabe que o refúgio do Antigo Testamento para muitos pregadores tem uma estratégia: implementar a visão da ambição, do materialismo, do patriotismo, das leis, dos reis, da monarquia, do imperialismo.
Porque a coisa simples em Jesus eles não querem mais. A coisa pura, simples, objetiva, centralizada em Cristo, eles não querem. Não porque só não amam, mas porque pela cruz de Cristo eles não conseguiriam fazer essas besteiras que eles estão cometendo com a igreja agora. Por isso as caravanas para Israel, por isso as caravanas para a parte histórica do povo judeu, porque lá se delira, lá o povo se perde, lá os homens vão ao encontro de ideais e idealismos. E Paulo já dizia, enquanto os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais, nós pregamos o Cristo crucificado, que para nós é o poder de Deus. Ver o meu Senhor morrer por mim e se entregar pela minha salvação, para mim, isso é melhor do que qualquer sabedoria, isso é melhor do que qualquer sinal nesta terra. É ver o meu Senhor me amando e dando a sua vida por mim, e pelo meu resgate, e pelo resgate de todos que também pecaram. Dentro da teologia, quando as pessoas elas buscam em Jerusalém inspiração e nos judeus um fundamento de ensino, a teologia classifica isso como etnocentrocentrismo. Sabe o que é isso? Buscar de uma pátria, de um povo, de um grupo social, uma inspiração, um exemplo para servir a Deus. É o que estão fazendo com Israel. Mas a grande pergunta que eu faço aqui para você é se o Evangelho aprova esse tipo de coisa. E como todo mundo já percebeu, não. E Paulo ele começa a utilizar-se do Evangelho para definir algumas coisas que eu quero fazer relevância com você aqui. Tem muita coisa que a gente pode aprender hoje aqui, se nós nos abrirmos para isso. Eu queria que você abrisse o texto de Hebreus 1, verso 1 ao verso 4, que eu começo falando sobre qual a finalidade do Evangelho na vida de um cristão. Abra. Capítulo 1 de Hebreus, do verso 1 ao verso 4, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos tempos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Paulo ele traz do Evangelho a seguinte afirmação: a revelação completa de Deus, aonde ele está? Em seu Filho Jesus. Por quê? Porque a ele foi dada a preeminência. Deus confiou a ele. E a partir do momento em que ele se revelou à humanidade, aos homens, vindo como primogênito do Pai, assumiu para si divindade, criação, dispensação, voz dos profetas, plenitude dos tempos, porque o tempo de Deus é Cristo, apoio providencial a quem precisa ser socorrido, a representação da imagem de Deus, porque nunca ninguém o viu, e se todos querem ter uma dimensão do rosto dele, do caráter dele, da sua obra, dos seus feitos, da sua manifestação, conheçam Deus por intermédio do seu Filho, porque ele desceu entre os homens para representar tudo aquilo que Deus seria ou poderia fazer. E Paulo diz, por intermédio desses 4 versículos aí, que ele também é nossa fonte inspiratória. Aonde, debaixo dele, os profetas, os anjos, Moisés, Josué, são servos, porta-vozes, caricaturas, rascunhos, sombras,
Mas Jesus Cristo, a realidade. Paulo diz: o nosso Senhor é superior aos anjos. O nosso Senhor é superior aos profetas, porque os profetas o serviam antes dele existir, na semelhança de um homem. Superior a Moisés, superior a Josué, superior a cada servo ou porta-voz que há na antiga aliança, porque os tais são a sombra daquilo que Jesus é na realidade. Por isso, ao invés de vocês adorarem os anjos, o verem, ao invés da população religiosa ir em busca de uma inspiração, de uma fonte, de um fundamento de exercício de fé, entre aqueles que estão ali servindo, entre aqueles que foram chamados para uma voz ministerial, busquemos aquele que é dono de todas as coisas. Porque ele é o autor e consumador de tudo isso que o Antigo Testamento está registrando para você como história. E o que nós podemos aprender com isso aqui? Que a partir do momento em que Jesus não tem vista e autoridade naquilo que nós vivemos, toda a nossa fé, toda a nossa caminhada está comprometida. Sinceramente, vejo homens sendo substituídos, aliás, Jesus sendo substituídos por homens. Instituições representando Cristo na vida das pessoas. Jesus agora fala por intermédio de placa, fala por intermédio de igreja, fala por intermédio de homens e de gabarito. Paulo considerou isso lixo. Todo o tempo que ele estudou e se formou em Gamaliel. Tornei refúgio, lixo para ganhar Cristo. Me fiz um miserável, um tolo, me fiz um descolado para ganhar Cristo. Me fiz de burro, miserável. A sociedade cristã, ela está permitindo de que figuras substituam a sua fé e não a realidade que é Cristo. E você pode estar cometendo essa atrocidade contra o Evangelho que diz o seguinte: Jesus é a única forma que Deus te deu de você chegar até a Ele. Jesus Cristo é a única forma que Deus deu a essa humanidade de chegar até a Ele. Ele é a realidade, Ele é o acesso. O Evangelho é a iluminação que Deus poderia ter dado à humanidade para ter a dimensão de uma vida com Deus sem restrições, sem separação. É da vontade de Deus que os homens vivam isso, mas entendam, a mensagem já está revelada. E não pode ser recusada como obra literária, coisa do homem, coisa de gente que escreveu. Mas a revelação que Deus deu por intermédio daquele que não é homem, mas antes de tudo, seu Filho, o Verbo de Deus que se encarnou entre os homens, para que todos pudessem ouvir dele uma palavra que não sai daqui, e nem das escolas intelectuais, mas direto do trono do Altíssimo, que os judeus não conheceram, mas esta igreja que ele implantou, Jesus Cristo de Nazaré, esta foi inspirada assim. Não digo por todas, mas foi. Hebreus 2, versículo 1 ao versículo 4. Leia, cenáculo. Devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois
confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. O evangelho que começou a ser anunciado pelo Filho que Deus enviou. Isso quer dizer que a partir do momento que Jesus entra na história da humanidade, Deus está querendo ensinar por intermédio dele algo para a sociedade que eles não conheceram no Antigo Testamento. Nem em toda a história da raça. E passamos a ter um desafio. Não tratarmos o cristianismo como religião, mas como a única forma que Deus dá do homem se salvar. Não tratarmos o evangelho como sendo de Marcos, Lucas, João, Mateus, mas como sendo a pura revelação de Deus que foi anunciada por intermédio do seu próprio Filho encarnado. Pastor, eu sou obrigado a reconhecer isso para se salvar segundo Romanos 10, 9, sim. Você tem o direito de escolher o que você quer, mas não definir um Jesus como você quer. Porque o evangelho é a pura determinação de que Jesus Cristo não pode ser uma opção, nunca vai ser tida como uma opção pela Bíblia Sagrada, é pela sociedade que se corrompe. Mas como a única forma do homem se salvar. E o que ele prega? A iluminação de Deus para a humanidade é entender e compreender como se chegar a ele. Sendo assim, há muitas coisas na história do povo de Israel e do povo judeu que não podem ser tratadas como um exemplo a ser seguido, mas como corrupção deliberada. Porque Jesus Cristo é a fonte, a razão da existência dessa igreja. E nós estamos aqui para viver essa experiência. Nos ofertarmos a isso. A partir do momento que você começar a tratar Jesus Cristo com dignidade, com respeito, devoção, com amor, obediência, submissão, você vai ser obrigado a tratar os homens bons como sendo sombras. Aqueles que foram como sombras. Mas a realidade de Deus, Cristo. Uma igreja construída em Jesus, ela aprende a obedecer, a amar, a atender, a respeitar, a corresponder exclusivamente a Jesus. Por isso, que o evangelho é a única coisa que a igreja lê. Se há um manual de autoajuda, sai da cruz. Se há um ponto filosófico, antropológico, seja como for, sai da cruz. Porque isso precisa me completar. Isso precisa me realizar. Pois se o evangelho de Jesus não lhe completar e não lhe realizar, alguma coisa está errada na tua fé. Se você passar a tratar a tua caminhada com Deus com ações e representações intermediárias, alguma coisa está errada com a tua fé. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que a teologia que se pratica ali dentro é Cristo no centro. É cristocêntrica. Porque Deus não entende, não recebe, não concorda, não aprova, não conversa, não dialoga com nada paralelo. Todas as coisas que lhe agradam e que lhe representam estão nesse nome e no que ele prega, Jesus Cristo de Nazaré. E como já disse Hebreus, e os apóstolos também pregaram, a igreja foi inspirada nisso. Nós temos que rever os nossos conceitos, não? A nível de representação, de figura, temos que rever os nossos conceitos. O que é um pastor? Um serviçal. O que é a igreja? Uma instituição viva de Cristo. Para que os cultos e as reuniões que são feitas aqui? Para as pessoas poderem ter uma experiência direta com aquele que pode salvar. Então todo ensinamento, toda fala, todo conhecimento esboçado, que puder glorificar a Jesus, ou então colaborar para que as pessoas se entreguem a Ele e o ponham em primeiro lugar,
Isso é evangelho. Mas a partir do momento em que nós percebemos que o nome de Jesus está sendo utilizado para implementar ideias, desejos, interesses paralelos, então nós não estamos falando de evangelho. Nós estamos falando de uma outra coisa. De uma coisa que tem o rótulo de Jesus, mas não tem essência, não tem conteúdo cristão. Porque a supremacia confiada de Deus foi dada a Cristo, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nós estamos aqui para deixar que essa autoridade que está sobre Ele caia sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja do século 21. Uma igreja fiel a Jesus, ela não pergunta para o Estado o que o Estado pensa. Não pergunta para a opinião pública o que ela pensa. A igreja caminha por si só em Cristo. Uma igreja fiel a Jesus, ela é regimentada, constitucionalizada, inspirada, fundamentada, educada pelo seu Senhor. Não é porque ela é radical ser assim, é ser evangélica. O conceito evangélico se perverteu. Porque o conceito evangélico que a Bíblia prega é: o evangelho manda em você. Ele exerce a tua opinião final, filhão. Porque é esse Jesus que você vive aí, da qual você discute, tenta chegar numa negociação, quer abrir um leque para tentar exatamente amenizar os impactos do ensinamento. Esse Jesus que você acha que você tem aí, que cede na opinião, cede na vontade, cede na autoridade, cede na sua palavra para poder fazer gente feliz, isso aí é corrupção. Gente querendo implementar pátria, gente querendo implementar cidade, gente querendo implementar sistema, gente querendo implementar mundo nos seus interesses, não cristianismo. Porque o dia que for Jesus de verdade no teu coração, a cruz dele vai romper na tua consciência de que você precisa amá-lo acima de todas as coisas. O resto é porcaria. E como já dizia o nosso Senhor, aquele que amar a si mesmo mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que buscar a sua vida, perdê-la-á comigo. Quem perder a sua vida por amor a mim, esse sim achará vida. Toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. Porque o chamado vocacional de Cristo para um discípulo consiste em ir amar Jesus Cristo acima da sua vida, da sua família, dos seus interesses. O resto é 25 de março, amigo. É China Inanhon. É made in China. Ouça bem uma coisa que eu vou dizer para você. Uma igreja foi chamada para ser igreja de Cristo. Ela foi aberta para servir a Jesus. Gostem os homens ou não do que ela prega, Jesus é a superioridade e a supremacia dela. Eu sei que a sociedade lá fora não vai entender o que eu estou dizendo aqui, mas aqueles que têm Bíblia como eu, sabem do que eu estou falando aqui. Jesus não merece um lugarzinho na nossa vida, Ele merece tudo que nós temos. Ele não foi e não veio de lá do alto para apanhar e morrer nesta terra para ter um lugar na nossa prateleira, mas no nosso coração e na nossa alma. Por isso que as igrejas enchem, meu amigo. Porque Jesus não fala. O que fala são ideias. Hebreus 10, 9. Uma ideia sobre o Antigo Testamento. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Paulo falando por intermédio do messianismo em Jesus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Texto de Hebreus 8, versículo 6 ao versículo 13, ou 6 e 13, melhor dizendo. Hebreus 8, 6 que diz, mas fala, cenáculo, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma superior aliança, que está firmada
em melhores promessas. Versículo 13. Lê. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por que a antiga aliança? Porque é antiquada. Por que a antiga aliança? Porque não é apropriada. Por que a antiga aliança? Porque foi substituída por uma nova. Paulo diz que tudo o que há no Antigo Testamento foi substituído por Cristo. O santuário, não precisa abrir, tá? Hebreus 9, 1, 5. O ritual que era cometido lá, Hebreus 9, do 6 ao 10. Os sacerdotes, Hebreus 8, do verso 1 ao verso 7. Foi substituído também a forma de sacrifício expiatório pela culpa do povo que era praticado lá, já não é mais válido. Hebreus 9, do versículo 11 e 15, por isso que não vai ter sangue hoje aqui nessa noite. Para alguém buscar perdão aqui. O tabernáculo, o culto terrestre e o templo que os judeus se mataram para construir para Deus. Que muitos se perdem na fé por causa disso. Segundo Hebreus 9, versículo 1, versículo 10 ao 10, também foi substituído. Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas e Jesus é a confirmação disso. Antiga aliança, coisa defasada. Antiga aliança, uma história que não nos inspira a seguir, mas nos faz refletir no seguinte ponto: que todo aquele aparato que Deus montou ali no Antigo Testamento, que fez Macedo retornar ao memorial da besteira, não foi para que Deus criasse aos homens uma forma de buscá-lo só, mas de tentar chegar a eles ensinando, aplicando lição. E qual é a lição do Antigo Testamento? O Evangelho me diz, em toda a história do povo judeu, Deus quis provar aos homens de que os homens não são capacitados a representar uma salvação por si mesmo. Por isso a lei se enfermou, por isso a lei se adoeceu, poucos se salvaram nela, porque o homem é a principal impotência disso tudo. Ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu obedecer os quesitos, até os patriarcas e as mais referências santas de Deus no Antigo Testamento também pecaram, também transgrediram, também falharam. E o que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para Paulo, para chegar com a autoridade diante da igreja e dizer acerca desse regresso, dessa fascínio por Israel, por judeus e pela sua história, pelos seus ritos, pela sua forma cultural de cultuar a Deus? Porque ele foi lá dar uma sentença. Porque enquanto os homens tentavam salvar-se por si mesmo, pelas suas obras, pela sua justiça própria, Deus enviava o seu Filho para cumprir toda a lei e dar a ele a santidade e a justiça que ele precisava. Aquilo que a lei não pôde oferecer e os homens não podem dar a Deus durante toda essa história, Jesus veio de uma vez só e cumpriu de uma vez só para dar a nós o que nós não podíamos dar a Deus. Um crente, um fiel. Mas a partir dele, a antiga aliança sobre o novo pacto já é vista pela pregação do Evangelho como regressão. Quem tem tendências a se inspirar no Antigo Testamento para formar conceitos de vida, de espiritualidade, de pensamento, ele regride, ele não se salva, porque já foi substituída. Por Deus já foi substituída. E quando se diz nova aliança, não se fala de uma sombra, se fala de uma realidade. Aonde o texto que nós lemos aqui
A obra de Cristo entra dentro de um pacto novo, Hebreus 8:1. Assume o sacerdócio divino, Hebreus 4, versículo 14, Hebreus 5, versículo 10. Assume para si o sacerdócio eterno, Hebreus 5, versículo 10, Hebreus 7, versículo 28. Jesus, por intermédio da sua obra, por intermédio do seu sacrifício, do seu holocausto, desativa Israel, a cidade, o templo de Salomão, os ritos, as cerimônias, para por intermédio da sua pregação, da sua palavra, dizer aos homens aquilo que Deus quer que cumpramos aqui. Entenda, filho, quando se fala evangelho, se fala o mais importante da lei de Deus, que os homens não cumpriram e não quiseram cumprir. A justiça, a misericórdia, a fé, a santidade, que os fariseus, saduceus não cumpriram. Os principais líderes não faziam questão de ensinar. E usavam Israel, os templos, os ritos, as cerimônias, os sacrifícios, a circuncisão, me perdoem, o dia sabático, para criar uma máscara e esconder os seus pecados diante de Deus e a sua fraude. As roupas características, as franjas características, o pó na cara, os primeiros assentos do templo, quantas coisas que Jesus não condenou, o dízimo, a oferta, que eles se gabavam em dizer que eram servos de Deus por causa disso, mas o mais importante da lei eles não quiseram cumprir. Então Jesus vem, cumpre toda a lei para dar a nós pelo evangelho a coisa mais importante que Deus quer que a gente cumpra. Se dizendo nova aliança, a antiga já não presta mais. Você tem coragem de dizer isso hoje aqui? Se dizendo nova aliança, Jesus entrando na nossa vida, o Antigo Testamento só serve para uma coisa: refletimos que Israel nunca foi esse povo de Deus que muita gente pensa aí. Quer ser um judeu, fica à vontade. Quer visitar Israel com a Sônia e com o Estevão? Já compra a tua passagem. É um direito teu, faça a tua viagem. Mas não venha dizer que estas coisas colaboram para que a igreja seja mais de Cristo, porque não. Porque para ela ser de Jesus como Jesus quer, não é lá em Jerusalém que ela vai ter que se inspirar e refletir. Mas é onde ele foi moído, sacrificado, aonde ele foi morto por nos amar. Você quer uma coisa que te inspira, filho? Está lá. O que Jesus quer compartilhar com você? Abnegação, renúncia, obediência, serviço, dádiva, amor completo, que nos fizeram ser salvos por Ele, e que fez também esse Senhor nos chamar para isso. O Evangelho é a iluminação que Deus prepara para todo cristão, para que ele tenha um plano de Deus traçado, definido, para que ele possa chegar às promessas e maiores promessas que já foram anunciadas por Deus nessa terra. E com aquele cuidado, não deixar que nenhuma dessas coisas sejam modificadas ou então substituídas por aquelas que são antigas. Cultura e religião não se misturam com Cristo, porque Ele é a pura revelação de Deus. E não precisa dessas ferramentas e desse artifício para instruir a sua igreja e alimentar ela nessa terra tão pervertida que nós estamos aqui agora. Ele é toda divindade, toda dispensação, Ele é toda salvação, Ele é toda sabedoria, toda revelação, toda consciência, toda a criação de Deus. Ele é tudo aquilo que nós precisamos, que Deus nos deu, que não precisamos ir em Jerusalém para buscar, mas de joelhos aos pés dele, buscando,
se humilhando, Ele vai nos dar. Segundo as palavras do meu Senhor, estes sinais vão de seguir aqueles que creem. Estes sinais vão de seguir aqueles que são crentes em mim. É o que prevalece aqui nessa noite hoje. Aleluia. A expiação perfeita e eterna, Hebreus 9:11, lê. Uma das coisas que eu mais me maravilho na palavra de Deus é o fato do Antigo Testamento dizer assim para mim: aqui o homem sempre pagava pelo seu perdão. Aqui o homem sempre elaborava o seu sacrifício de expiação. Aqui o homem sempre se responsabilizava para representar por si mesmo, diante daquele que o representava diante de Deus, que era o sumo sacerdote. Todo um ritual, toda uma organização, todo um aparato para o homem comprovar a sua justiça. Daí o texto que você vai ler diz que Jesus vindo a nós, Ele tomou para si o tabernáculo, o sacerdote e também o sacrifício. E por uma vez só, derramou o sangue para nos redimir, nos perdoar. Deixando claro que não há pecado que Ele não perdoe. Deixando claro que Ele ama o pecador. Deixando claro que ninguém precisa pagar nada aqui. Porque Deus já pagou uma vez só por todos. Lê o texto. Amém, Jesus? Eu costumo dizer para os meus irmãos aqui no Senado, quando eu doutrino, que quando as pessoas perguntarem para eles por que a fascinação por Jesus, por que esse amor, esse apego por Cristo, que a resposta deles seja simples e objetiva. A minha fascinação, a minha escolha, a minha eleição por Jesus é o fato de que Ele tem uma coisa que eu não posso dar a Deus: justiça. Está sobre as feridas dele o perdão dos meus pecados. Está sobre a morte dele o preço da minha salvação. Por isso que eu não sou adorador de Maria, nem de Pedro, nem de Paulo, nenhum desses nomes canonizados que não são santos, são pecadores como eu. Por isso que eu não quero religião e elas também não podem solucionar o meu problema. Porque Deus, por intermédio do seu Filho, permitiu que a sua morte me substituísse na minha condenação. E agora eu dependo dele. Dependo da sua obra. Dependo da sua palavra. Dependo do seu nome, da sua autoridade. Porque eu, por conta própria, ou qualquer outro, por intermédio de um socorro, não posso me salvar. Porque só Ele, só dele vem o acesso a Deus. E só da sua palavra a orientação para nós chegarmos na salvação. Eu dependo dele, não é religião. Essa dependência que eu estou pregando aqui é o sacrifício da tua culpa, amigo. Que ele pagou e agora você deve para ele. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. O evangelho vai dizer para você que religião nenhuma salva. O evangelho vai dizer para você que igreja nenhuma salva. O evangelho vai dizer para você: não precisa pagar a tua salvação porque ela já foi paga. A referência de Deus passa a ser Cristo, não os homens. A referência de Deus passa a ser a obra que o seu Filho representou por todos nós aqui. Então, se há alguém aqui com ar de superioridade, se há alguém aqui debruçado em vangloriar a si mesmo, achando que alguma coisa, que pode alguma coisa, você vai cair na besteira que o povo judeu caiu? De querer levantar para Deus um templo a fim de convencer a Deus de que os homens são capazes de se salvar por si mesmo. João Batista dizia, do lado do Rio Jordão, para aqueles que o resistiam: não pensai vós que, por serem filhos de Abraão, vocês podem se salvar. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Porque dessas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu.
Porque vai ser pelo arrependimento que nós vamos chegar até o Salvador. Porque só poderemos aceitar a Jesus se nós assumirmos que a nossa justiça é falha e aquela que nos completa é a que Ele trouxe para nós. É aquele que está acima de qualquer figura, acima de qualquer nome, acima de qualquer representação, de qualquer serviço, de qualquer obra, de qualquer autoria humana que já passou por esta terra. Se a igreja quer ser salva, ouça Ele. Pedro já preparava no monte da transfiguração uma barraca para Elias, uma barraca para Moisés e uma barraca para Jesus. E ele dizia: Senhor, é uma habitação para os profetas e uma habitação para o Senhor. Quando Deus olhou nas alturas que Pedro queria igualar Jesus a Moisés e a Elias, ele precisou abrir o céu, fazer a luz brilhar sobre o rosto do seu filho e dizer por conta própria: Moisés e Elias não são nada, é a ele que vós deveis ouvir, é a ele que vós deveis escutar. Sabe o que Pedro fez, filhão? Baixou a barraca de Elias, baixou a barraca de Moisés, mandou todo mundo embora para casa e se retratou com Jesus novamente com o seu pecado. Ele que ainda disse: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Mas quando Elias e Moisés apareceu transfigurado, ele esqueceu a glória de Jesus. Toma cuidado, hein? Para não adorar mais a homens do que a Cristo. Mamãe, papai, família mais do que Jesus. Sabe, pastor? Lá em casa tem um bate-papo. Eu não estou querendo saber de bate-papo, filho. Rapaz, essa igreja aqui é retalhada em bate-papo. Você já viu já? Na sala de bate-papo do povão eu sou visto como o diabo. Sabe por quê? Porque na minha pregação eu não implemento antropologia. Esquece, não vou poder. Não tem espaço. Se o homem for o centro da atenção aqui, Jesus perde a glória, perde a luz, perde a supremacia, a eminência que tem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos para mim, seguidores para mim. Eu posso estar pregando algo aqui que não te agrada, mas salva. Te contraria, mas salva. Te deixa triste, mas te leva para o céu. Melhor contrariado no céu do que feliz no inferno. Você quer uma igreja no teu gosto? Vai para o inferno. Você quer se salvar? Você tem que entrar onde Jesus prega. Entendeu? Por isso a fé antiga passa a ser um monumento para gente ignorante. O Antigo Testamento, pregação para quem quer ser ignorante. E quando você ler os profetas, lembre, Jesus está lá. Quando você ouvir o que os patriarcas falaram, Jesus está lá. Nada é deles. As coisas boas que foram feitas lá, Jesus já inspirava e educava, revelava e falava. Porque o que nós queremos agora, nesse exato momento, é entendermos e compreendermos aquilo que Deus tem preparado para nós, não é? 10 anos, 15 anos buscando e não tendo encontro com Deus. Iniciativas, tentativas diversas e não conseguindo encontrar a verdade. Eu tenho escutado daqueles que regressam do Evangelho, que se perdem do Evangelho. Dizendo que eles não sabem mais em quem acreditar, em quem confiar. Meu amigo, você não pode falar uma coisa dessa. Eu não sei mais em quem acreditar, em quem confiar. Isso é uma blasfêmia. Tem Bíblia para quê aqui? Jesus para quê? A luz não é Ele? Que história que é essa que você não sabe mais quem confiar? Você não sabe mais em quem confiar porque você tem uma biblioteca na tua cabeça. É a mesma coisa da teologia da libertação, marxismo cristão. Quem te disse que Jesus fez opção pelo pobre? Vai ler o Evangelho, filho. Ele fez opção pelo pecador. Agora você quer virar político? Fica à vontade. Você quer virar racionalista? Fica à vontade. Olha que história que é essa? Que papo que é esse? Jesus é socialista agora? É Che Guevara? Agora ele vai fazer uma revolução na política desse país?
que dá argumento para eles quererem ser políticos com o evangelho. Quando ergueram a monarquia no povo de Israel, que é uma das coisas que a antiga aliança fala, burrice, que Samuel foi todo dolorido lá com Deus, e Senhor, eles estão rejeitando o sacerdócio, eles estão rejeitando a lei, Senhor, eles estão pedindo um rei. Aí Deus fala para o profeta, não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então eu vou dar o rei o que eles pedem. O rei que eles merecem, deu Saul. O primeiro rei de Israel. A primeira monarquia. De lá, só caos. Só desgraça. Na vida desse povo. Israel, desgraça. Porque sempre quis um governo, um estado. Sempre esteve à procura de 1 metro quadrado de terra para habitar. Não ter diáspora. São os homens mais ricos do mundo hoje, os donos da mídia, os donos do ouro, os donos do poder político, os donos da Alemanha, os donos de Hitler, os donos da Igreja Católica, os donos de uma mentira, de uma falácia que engana essa terra hoje. É a nova ordem mundial, os donos da maçonaria, mas não são crentes, não são salvos. Não tem habitação no céu confirmada. Ganharam a terra, mas perderam o céu. Ganharam a terra, ganharam poder, mas perderam a salvação. Porque nunca estiveram atrás de um pastor, estavam atrás de um rei, para usar por conquistas ideais, idealistas. A obra de Cristo tem que te completar, amigo. A obra de Jesus precisa te saciar. Nós estamos num tempo novo com Deus, onde o corpo e o sangue de Jesus fala mais alto de qualquer obra e justiça que o homem pratique aqui. Você vê que essa cara limpa aí, mas você é um miserável sem vergonha. Você veio dando uma de crente hoje aqui, mas você é um miserável. Quando o povo lá de baixo começa a olhar aqui, pastor, eu estou vendo uma luz na tua cabeça. Você está vendo coisa nenhuma, rapaz. Que luz nenhuma, Chico Xavier. Estou vendo uma luz na cabeça do Senhor. Estou vendo um bem bolado. Entendeu? Você está querendo dizer o quê? Que você vai me ungir como homem sagrado, como fundamento de tua inspiração? É o anjo. Nem anjo eu quero ser. Pergunta para minha mulher se eu sou anjo. Ela só me aguenta pela misericórdia do Senhor. Que anjo que, rapaz? Para de delirar! O que a obra de Cristo fala para mim, amigo? Você está querendo usar templo, pastor, representação espiritual, sacerdócio, vigário, para chegar até a Deus. Cidades religiosas, para se sentir mais próximo de Deus. Vai virar um cruzado? Vai voltar a assassinar as pessoas para tornar a Igreja Católica mais rica? O caminho que nos leva para Deus é um caminho simples, mas complicado porque é puro. Exige amor de nós, sinceridade e entrega de todos nós para alguém único que pode nos salvar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no texto de Hebreus capítulo 10, verso 1. Abriu aí, cenáculo? Amém? Do verso 19, aliás, né? Ao verso 24, que foi até onde o pastor eu li com vocês. Há mais coisas que eu li aí, mas eu quero aproveitar esses primeiros versículos que Paulo diz aqui. Sobre a doutrina do Evangelho. A intimidade, o objetivo do Evangelho é dizer que Jesus é superior. E a doutrina do Evangelho é dizer o que o homem precisa para chegar até Deus em Cristo Jesus. E Paulo define que o nosso lugar de culto, o nosso lugar de oração, o nosso lugar de consagração, as nossas ferramentas para chegar até a Deus, por intermédio de Jesus, é a adoração, a fé e a perseverança. Paulo implementa que o Evangelho enriquece o homem com Deus.
Porque ele não precisa da matéria para estabelecer aliança com Cristo. O investimento do Evangelho está naquilo que o homem pensa, naquilo que ele sente, naquilo que ele faz para Cristo. No futuro que ele assegura na sua vida. Então Paulo diz no versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Fala. Em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. E o corpo lavado pela água limpa. Adoração, fé e perseverança. Cheguemos-nos a Deus por intermédio de Cristo, trazendo o nosso coração purificado, tendo a certeza de que Jesus Cristo é a porta dessa salvação na nossa vida, e se assegurando no futuro de que nós nunca iremos nos afastar dele ou desconfiar disso, de que ele é a única forma que Deus nos deu para salvar. O Evangelho diz assim: Jesus veio para restaurar o que está perdido. Jesus veio para renovar a raça, criação, o Adão e a Eva que pecaram, para dar a Deus uma nova criação, nascida de uma experiência espiritual, aonde o seu pensamento, o seu sentimento, o seu corpo sejam renovados, purificados, educados para servirem a Deus por Jesus Cristo. Para você que não está entendendo o que eu estou falando aqui, a pregação que Jesus trouxe para a igreja pregar, o investimento desta pregação consiste em mudança de pessoas, transformação e regeneração de vidas. Traga o teu coração purificado, que esse é teu culto com Jesus. Traga a tua consciência cristã, que esse é teu conteúdo e tua adoração e o teu culto com Jesus. Traga um futuro baseado em Jesus e não em você, porque esse é teu culto com Jesus. Não importa onde, que local, com que condições você fará isso, mas quando se reunir, se reúne em Cristo. Daí eu me deparo com um monumento de 700 milhões de reais. Uma mega construção criada por intermédio de um cara que se diz pastor, que ultrapassou em metro quadrado a Aparecida da senhora deles lá. Um monumento aonde a sua inauguração foi toda ela baseada em um relato histórico da qual a Bíblia condena, desapropria, desativa, com a intenção de um pastor criar esse edifício, esse monumento, como um pastor que se diz cristão. Se ele conhece o Evangelho, porque eu sei que o Macedo conhece o Evangelho. Com a intenção dele de fazer que todo o cenário, que toda a preparação fosse feita lá na história de um povo que errou. E não no fato da cruz, aonde Deus mais se revelou. Intenções malignas, intenções satânicas, porque mais se investiu em pedras, em riquezas, em monumentos, em aparências, do que nas pessoas. Lá os políticos entram, a Arca da Aliança também entra também em 3D, toda a ignorância de Israel, para serem assistidos por um povo que não quer um salvador, quer religião. Não quer salvação, quer religião. Então se dizem que todos os caminhos levam para o Brás. E o satanismo já determinava, quando a Universal estava sendo aberta, de que eles iam montar essa porcaria lá no Brás, para fazerem várias etnias, ou então pessoas de vários cantos da terra, virem lá para verem de perto a besteira que o Salomão fez, em pleno século 21. Levarem as pessoas para um passado onde ninguém se salva, só se perde. É um deserto sem fim. Você aprova a construção daquele homem, você está contra o Evangelho. Sabe por quê? Porque toda a construção feita, seja na memória, seja no pensamento, ou seja em matéria,
baseada no erro e na antiguidade do Antigo Testamento, é uma afronta para a cruz, é uma afronta para Jesus. E é o que o povo, na verdade, nesse momento está fazendo agora. Eles estão indo lá para ver, de perto, o que um homem pode fazer por intermédio do dinheiro. E Jesus definindo que o templo é o corpo e os elementos de crença aqui, usados para ele, é o pensamento, é o sentimento, é a vida. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele diria novamente o que falou para a samaritana: a verdadeira adoração, da onde ela vem? Daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Jesus estivesse hoje aqui para essa raça safada, religiosa, cultural, ele diria para os hipócritas, para os safados e mentirosos que estão dentro dos templos aí, enchendo o templo para caramba. Enquanto vocês estão aí, se autoafirmando por intermédio de grandezas, eu digo para vocês, quem vai entrar no reino do céu? Quem não for uma criança não vai herdar o reino do céu. Quem não for puro como elas, não vai herdar o reino do céu. Por que ficaram enfurecidos com ele? Porque ele não pregava a palavra ambiciosa que está na boca desta igreja. Ele pregava o evangelho simples, o evangelho do reino de Deus, que constrói para Deus uma perspectiva espiritual na nossa vida. Somos ricos com Deus no coração. Temos que nos gabar, porque somos ricos com Cristo no céu. Temos que nos gabar, como diz o Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O meu templo é a minha casa. O meu templo é onde eu oro. O meu templo é onde eu busco, onde eu me santifico, onde eu leio a palavra. O meu templo é onde Jesus está, de boca aberta, falando o que Ele quer. Te dá respeito? Para você sim, para Deus não. Essas coisas não valem e não falam nada. Uma criança pode chegar hoje aqui e surpreender o Senhor com a fé dela. E você com todo esse gabarito e toda essa safadeza e toda essa manha, não chegar nem a sentir um terço disso. Estamos todos embaraçados com as coisas do mundo, com as culturas religiosas. Os caras vindo aqui para querer comprometer o evangelho que essa igreja prega porque eu não guardo o sábado. Vai tomar vergonha na tua cara, rapaz. Jesus quebrou o sábado, filho. Para tornar o sábado a semana toda. Quer descansar? Vai para a praia. Mas aí chega de terninho, com aquela pastinha, pensando que vai impressionar a gente. O que impressiona pra gente é quando o povo abre a boca e diz: eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso da tua graça para me salvar. Eu perdoo os outros que me feriram, porque não quero ser incompassivo, Senhor, porque muito o Senhor me amou, então eu vou amar também. Isso impressiona Jesus, não é essa cara religiosa aí. É como o Francisco, que é uma coisa bem melhor do que o Bento, porque vestiu as sandálias do franciscano e chegou aqui no Brasil dando uma de pobre, de humilde, de quem não vai fazer direitos pela riqueza papal, mas está dormindo numa cama que cabe 5, vestindo seda, tomando o melhor vinho, comendo 5 refeições por dia, tendo os melhores médicos e o povo ferrado, acreditando que socialismo existe. Ah, pelo amor de Deus. O Filho de Deus veio aqui, apanhou, foi perseguido, só conseguiu levantar 12 discípulos. E eles querendo criar uma meta de crescimento da igreja que eu não entendo. É 1000 batizados todo dia, é 100 pastores produzidos todo dia. É um crescimento. E o próprio Filho de Deus, com dificuldade, só conseguiu levantar 12. Uau! Eles são um fenômeno. Os fiéis crescem como a vaca no pasto. Os fiéis crescem como a mansão deles. Macedo mesmo tem uma mansão lá
em Campos do Jordão, que é referência turística na cidade. As torneiras são de ouro. E eu vou comprar a biografia desse homem como um best-seller? Ele é um monumento da ignorância. Ele é a própria representação do que o satanismo pode fazer com a ignorância. Acabou de levantar uma catedral para Salomão, não para Cristo. A inauguradora foi Dilma. Sabe por quê? Porque o PT é a principal renda. A renda dos bandidos do Brasil. Conversa furada. 1,8 milhões de fiéis, de ignorantes, de burros que não leem a Bíblia, querem ficar, porque eu deixei de ser burro quando recebi Jesus. Barba branca, cabelo branco não dá respeito, amigo. Dá piolho. Dá lêndia. Tá? Dá outras coisas que eu oriento, não chega perto não. Que ela pode até ficar viva, que nem a Joana d'Arc. E o povo gosta disso. A fala macia, eu grito para pregar. Qual o problema? Você grita pelo Corinthians, eu grito por Jesus. Mas eles gostam assim. Irmãos, porque o Senhor quer fazer uma obra na tua vida hoje aqui. Tem gente que gosta disso, eu não. Já sei onde vai terminar isso. E se você não sair da igreja deles sem dar uma oferta, eles fecham a porta e não te liberam enquanto você não dá. Tem que justificar os 700 milhões, não é? Mas o Evangelho diz, Jesus ele não veio na terra para fazer ninguém rico na terra. Ele veio para fazer homens ficarem ricos com Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder a sua alma? Ajuntai tesouros no céu, porque lá atrás se a ferrugem não consome. Mas que adianta o homem dizer, tenho o meu celeiro farto, se hoje vão dizer para ele, eu quero a tua alma. Se alguns pensam que Jesus é da teologia da prosperidade, se enganam. Ele é a favor do pão cotidiano, da sobrevivência, da dignidade, da riqueza não. Da riqueza ele já olhou para os discípulos dele e falou assim, fica vendo esse cara chegar de cavalo aí. E a primeira conversinha malaca dele foi começar pela questão de que ele cumpre todos os mandamentos. Toma cuidado com esses caras aí, viu? Eu vivo da força de Cristo, ele vive de si mesmo. O que falta, Senhor, para mim cumprir, para mim ser perfeito? Que otário. E Jesus sabia que ele era um otário, um safado. E foi lá no ponto fraco dele. Vende tudo e dá para os pobres. Vem, me segue. O cavalo dele entendeu que aquilo não era uma coisa boa. Até o cavalo saiu e... Eu acredito que naquela hora ele relinchou e deu no pé. Daí o Senhor olhou para os discípulos e falou, tá vendo? Os ricos nunca vão querer amar e valorizar a riqueza espiritual. Eles sempre vão querer se autoafirmar no poder que eles têm aqui na terra. Mas vale um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se converter. Não porque o rico não pode se salvar, é porque a riqueza nunca deixa ele querer Cristo. Senhor, nós viemos aqui para construir um templo, não. Senhor, nós viemos aqui para construir uma cidade, não. Então viemos aqui, Senhor, para te dar a república. O que o Senhor quer de nós, teu coração? O que o Senhor quer de nós, da tua consciência? O que o Senhor quer de mim, Senhor, para me salvar o teu futuro, os teus planos? Esse é teu culto racional. Saber o que você precisa dar para ele que você não deu. Não interessa a roupa do teu corpo, se você entrou de sandália hoje aqui, se você entrou flagelado, triste, oprimido, angustiado, cheio de pecados.
Para Ele o que importa é que você não vai ser despedido hoje aqui, duro, impenitente, soberbo, orgulhoso, dono de si mesmo, dono de suas ações. Mas vai sair daqui hoje como aquela prostituta saiu, molhada de tanto chorar, e se humilhar na presença do Senhor, e se jogar aos pés dele, dar a ele o melhor perfume, a melhor adoração, a melhor humilhação, a melhor reflexão de si próprio, para que Jesus dissesse a esta prostituta, a esta que não valia nada para a sua época: mulher, levanta, porque a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Esta confiança que você depositou em mim, este amor que você sentiu por mim, te deu a salvação. Daí, Paulo, no texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 6, ele diz o seguinte: que um simples desvio definitivo desse significado chamado coração purificado e verdadeiro, a plena certeza e consciência de que Cristo é Senhor e Salvador, a firme confissão e obediência a Jesus, um simples desvio desse significado representaria nós aqui crucificar novamente o Filho de Deus. Hebreus 6:6. Se depois de termos recebido o pleno conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus, que nós não podemos reter e recusar, se nós voltarmos para o pecado, nem o sacrifício de Jesus adianta mais para nós. E de qual pecado Paulo tratava no contexto? A descrença e a incredulidade acerca de Jesus. É esse pecado que ele tratava aí. O fato de eu não amar Jesus, não obedecê-lo, não fazer planos com a vontade dele, não ter como importância maior da minha vida, me faz ter uma expectação horrível de destruição com Deus. Eu não consigo ser crente em Jesus ainda, então você não atingiu o mais importante do Evangelho. Eu não consigo me sentir dentro de Jesus, e Ele dentro de mim, então você não conseguiu atingir a fé do Evangelho. Não consigo me ver no futuro com isso. Não consigo ver o apocalipse de Jesus, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então quer dizer que você não atingiu a fé do Evangelho. Que o teu pecado é a descrença. O fato de não crer nele, não obedecer a ele, não amá-lo como ele te amou, faz com que você tenha hoje aqui nessa noite uma expectação de destruição. E Deus não vai te entender. Faz você ser profano do sangue da nova aliança, que fala mais do que os bodes, do que o sangue dos cabritos, de todo o sangue que foi derramado na antiga aliança, porque é o sangue do Filho único de Deus. O fato de você não crer nele, não amar ele, não fazer planos com ele, não obedecê-lo, faz com que você tenha uma expectação de destruição maior do que aqueles que estão lá fora. Então, para que a igreja? Eu chego na conclusão de que ter 15 anos de igreja, eu prego há mais de 20 anos. Tem um amigo meu que está aqui, sentado nesse banco hoje aqui, que ele pode falar para vocês. A gente nasceu praticamente quase junto, na mesma rua. E isso vai me salvar? E isso vai me dar um direito de poder ir primeiro para o céu? De forma nenhuma. Não somos salvos pelas obras. Somos salvos primeiramente porque temos a convicção, a certeza e o amor em relação a Ele. Você pode não ser esse crente, mas é moralista. Isso te dá o direito do céu? Ter uma moral? Ter uma dignidade? Ter uma posse financeira melhor do que as outras? Te faz tão miserável quanto os outros que não têm nada disso. Porque Deus não vai condenar a sociedade pela falha moral, mas pela descrença e pela falta com Cristo. Porque o preço é Ele. Quem merece é Ele. A vista vem dEle. Ele é a abertura da porta. Ele é a chave da porta. Então a gente mede a santidade da igreja, mede a espiritualidade dela, no quanto ela ama
no quanto ela crê, no quanto ela está presente com Jesus no coração. Porque ela pode estar muito bem vestida, pode ter anos de igreja tradicional, relações com pessoas que são da instituição, e o céu não a conhece. Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, 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 entrarão no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos vão chegar naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome preguei, Senhor, em teu nome eu curei, expulsei demônios. Mas eu direi abertamente para eles, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E que iniquidade, Senhor? Porque tudo isso que eles fizeram pela glória deles e não por mim. Você pode ter os anos que você quiser de igreja. E entrar uma pessoa hoje aqui, pela primeira vez, e dar a Cristo o que você não conseguiu dar em 20 anos. Adoração, fé e perseverança. Esse é o nosso templo. Essa é a nossa arca da aliança. São esses sentimentos e essas convicções que nos fazem cultuar a Jesus. Posso entrar aqui como um trapilho, um andarilho. Não preciso disso para ser homem de Cristo. Faço isso em respeito às pessoas. Mas eu sei que o meu traje é espiritual. E o Senhor pode estar falando para muitos aqui, como falou para Laodiceia. Entre os homens você é conhecida, mas aqui no céu ninguém sabe quem você é. És muito rica entre aqueles que te conhecem, mas aqui no céu tu és pobre, cega, nu e miserável. Tens um nome, mas não é dele. Tens um nome, mas não é dele. O que mais pesa para mim nessa pregação hoje aqui é o fato do desperdício. De tantos anos, de tanta história, de tantas lições, de tantos acontecimentos, de tudo que aconteceu nesse mundo. As pessoas ainda trocando Jesus pela hipocrisia, pela mística, trocando Jesus pelo dinheiro. E não entendendo que uma criança pode entrar no reino do céu só porque ela é pura. E você, com todas as bases que você já exercitou no cristianismo, não conseguir chegar nessa perspectiva. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que é pior? Aquele que fuma, aquele que bebe ou aquele que blasfema contra o Espírito Santo? O que é pior? Aquele que fuma, aquele que se droga ou aquele que mente na presença do Senhor? Não são todos iguais? Mas eles querem fazer do mal a bebida, as drogas e o cigarro, mas se esquecem que há outros pecados piores do que isso, que não estão sendo tratados hoje aqui. Aliás, em outros lugares. E foi tratado hoje aqui. Que é a tua incredulidade. Você chama ele de mestre, ele quer que você chame ele de Senhor. Você o chama de mestre, ele quer que você o chame de Salvador. Você o chama de filho do homem, mas ele quer que você o chame de Messias, do ungido, do Salvador que os profetas disseram que ele viria. Há muitos que dizem aí que chamá-lo de Jesus é errado, porque Jesus é uma transliteração e há uma influência linguística, e muito se mudou porque o nome original, trazido originalmente aos dias atuais, seria Josué, porque Jesus é a realidade, Josué o rascunho. Mas muitos se enganam, porque eu posso chamar de vários nomes. Se eu não gosto que eu chame de Jesus, eu chamo de Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Verbo, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que haveria de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. São muitos nomes que Deus deu a ele. Pode ter certeza de uma coisa, filho, não compromete a teologia que eu estou pregando aqui. Mas quero fazer esse apelo para você. Você investe na tua aparência. Você investe na tua aparência porque você quer esconder as mentiras que estão dentro de você.
Há um ateu aí dentro de você que você não quer assumir. Um cara que até duvida que alienígena existe. E tem a cabeça do tamanho da tua. Ah, aí dentro de você é um satanista. Um pornográfico. Uma pessoa presa nas correntes do pecado. Que está escondida atrás do templo de Salomão. Da fé antiga. Do monumento de um ignorante que não entendeu que ele depende de Jesus. Que ele depende da graça de Cristo para se salvar. E hoje você vai se abrir e vai dizer, pastor, é isso, Jesus, é isso. Eu quero me entregar. E como Paulo dizia, meu Senhor me ensinou que a graça dele me basta. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Estou crucificado com Cristo para esse mundo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo por ele, não vivo por mim. Se você quer ser um crente em Jesus, a melhor escolha que você tem a fazer aqui nessa noite é ignorar a tua história e assumir as 3 coisas principais de Hebreus. Dar a Jesus um lugar de adoração, de fé e de perseverança dentro de você. Porque se você der, você vai superar tudo isso que está acontecendo lá fora. Quando eu levanto de manhã que Deus fala comigo, pode chegar para qualquer pessoa contrariando o que eu escutei do Senhor. É uma coisa tão forte que a gente não pode negar. As experiências que a igreja tem com Jesus, reais, verdadeiras, elas emanam vida. E chega a ser tão forte que a gente não pode recusar. Você está precisando disso. De um Cristo vivo. Não de um cristianismo religioso. Mas de um Jesus que fala, que revela, que trata, que está presente na tua vida. E para isso acontecer, você vai ter que descer da religiosidade. Vai ter que se arrepender. Vai ter que se humilhar. Vai ter que rever os teus conceitos. Fazer a reflexão da tua mudança. E assim você estará construindo para Cristo pedras vivas. Templo espiritual. Dar a Ele uma habitação no teu coração. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos. Se há uma coisa que Deus quer hoje aqui nessa noite, é buscar, encontrar alguém que esteja ferido aqui, angustiado, perdido, confuso, sujo, que precisa dele. E você pode fazer isso hoje aqui nessa noite. Nós temos vivido os dias da dissimulação, onde os homens choram até para mentir, para enganar. Eu não conheço os seus corações, mas meu Senhor conhece. Não vai ser o pecado que você fez que vai te impedir com Deus, mas a tua incredulidade. O fato de você querer ser independente e autônomo de Cristo. Por uma coisa que você precisa toda hora. Você está querendo só por uma vez na tua semana. É disso que nós estamos falando aqui. O melhor começo com Jesus hoje aqui é fazer o que ele fez com a antiga aliança. É perder amor pelas culturas e pela religião. E fazer o evangelho dele ser investido na tua vida. Tornar esse coração mais crente, mais puro, mais cheio da fé, para que ele ande, caminhe e tenha comunhão com você. Quem come da carne dele e bebe do sangue dele, ele está presente, disse o Senhor. Se há entre nós alguém que queira começar uma vida com Cristo nessa noite diferente daquela que você vem vivendo, vem enganando, vem mentindo, sai do teu banco, vem aqui para frente agora e nós vamos orar por você.